informação que nos conquistou. Nossa rádio sintonizou. Bem-vindo à Rádio Cultura 1030 Canguçu. Música, alegria, informação e participação do ouvinte. Nosso endereço é Rua André Poente, centro da cidade. Ligue para 3252-1144. Estamos no prefixo 1030 e também nas plataformas digitais. Siga-nos no Facebook, Instagram e TikTok. Presentes em todos os eventos. Rádio Cultura 1030, sempre com você. Cultura, a sua rádio. Cultura 1030 Canguçu. 10h16. Muito bom dia, meu amigo, minha amiga. Estamos juntos com vocês até as 11h30 de hoje. E como havíamos anunciado, né, está presente conosco nesta manhã, e com muita satisfação a gente recebe a gestora do Hospital de Caridade de Canguçu, Miriam Neutzling. E você confere com a gente, né, na nossa página Rádio Cultura M1030, através do Facebook, do YouTube, também no Instagram e no TikTok. Prazer muito grande recebê-la mais uma vez aqui em nossos estúdios. Um bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Cultura. Também é uma satisfação sempre estar de volta às ondas dessa emissora, né, para falar sobre as atividades do hospital, especialmente essa última semana que a gente completou 3 anos da reabertura da UTI, um setor muito importante dentro da instituição, né, e importante para a população de Canguçu e também da região. Pois é, nós aqui na rádio ouvimos, né, vários comentários, né, pessoal agradecendo, elogiando esse trabalho magnífico, né, desta entidade, que é o Hospital de Caridade de Canguçu, com a reabertura da unidade de tratamento intensivo, que é uma das coisas mais importantes dentro de uma rede hospitalar. Gostaria que a senhora falasse, né, sobre esses 3 anos, né, e a dedicação, né, do pessoal que trabalha ali e também o resultado maravilhoso de todo esse atendimento, né, através desses depoimentos que a gente ouviu, parabenizando, né, esse trabalho. Sim, na verdade, até nos emociona também quando a gente escuta aqueles depoimentos de pessoas que passaram pela UTI. A gente estava até comentando antes, só quem passa pela UTI Sim. sabe a importância que se tem esse setor dentro do hospital. E a UTI, com a reabertura da UTI, nós conseguimos aumentar a complexidade da instituição, né? Hoje a UTI ela é considerada como alta complexidade, então a gente consegue fazer atividades dentro do hospital que antes a gente não conseguiria fazer sem a reabertura da UTI. E com certeza nesses últimos 3 anos ela foi muito importante. Recordo na época da pandemia que nós reabrimos a UTI como UTI adulta, geral, para atender aqueles casos mais graves, mas que não fosse casos de Covid, né? Mas com a função da pandemia, do pico da pandemia, nós acabamos utilizando ela para atendimento desses pacientes. E tivemos 36 pacientes, né, que estiveram internados lá naquele período, que tiveram necessidade, então, de acompanhamento da UTI. Durante esses 3 anos, nós tivemos uma média de 900 internações já dentro da UTI. Os nossos números eles são muito bons. Todos os meses a gente tem um comparativo que a gente precisa encaminhar nos relatórios. E a questão da taxa de mortalidade também ela é considerada mais baixa referente às outras UTIs da região. Não que na UTI não vá falecer pacientes. A gente sabe que esses pacientes são pacientes críticos, graves, Sim. E a maioria deles, a gente sabe que provavelmente não vai voltar, mas a gente precisa ter todo o aparato, né, todo o cuidado necessário até o último suspiro desse paciente. Então, tudo que a gente faz lá, a gente faz pensando na saúde e no bem-estar do paciente que está lá dentro. A gente tem toda uma equipe capacitada, qualificada, em constante qualificação, né? Isso a gente cobra muito da equipe também, a questão dessa qualificação, e sempre a gente tem, então, essa capacitação dos profissionais. Hoje a gente está com um quadro de profissionais, né, com a equipe mínima que o Ministério da Saúde preconiza. Estamos sempre trabalhando com a equipe completa. Nós temos, se me permite, a questão de, Sim, até para passar para a população, no que gira a questão do atendimento dentro da UTI. Nós temos 21 técnicos de enfermagem, nós temos 6 enfermeiros,
4 camareiras, 4 fisioterapeutas, mais uma responsável técnica, 2 médicos rotineiros que fazem a rotina diária, verificam o estado clínico do paciente e passam as informações para os familiares. E também temos 7 médicos plantonistas. Eles ficam lá dentro da UTI 24 horas à disposição da equipe dos pacientes que estão ali naquele momento. Nós temos 10 leitos de UTI à disposição, praticamente sempre cheio, sempre lotado esses 10 leitos, geralmente com lista de espera também para pacientes que têm a necessidade de internação e que às vezes acabam ficando no pronto-socorro 1, 2 dias até a gente conseguir vagar um leito e esse paciente conseguir, então, entrar na UTI. Temos também alguns pacientes, às vezes, acabam internando no piso e acaba agravando a situação, né? São pacientes que internam clinicamente, mas que acabam evoluindo para uma alta complexidade de atendimento e precisa, então, ir para a UTI também. E nós temos os pacientes que realizam cirurgias de maior complexidade e que precisa ter a retaguarda de UTI. Então, a gente tem alguns pacientes que fazem cirurgia e que têm a necessidade dessa retaguarda de UTI e a gente tem à disposição da comunidade em geral. Então, ela é muito essencial, né, principalmente ao município de Canguçu. Nós somos referência para a região também, então nós temos os leitos habilitados e qualificados através de um sistema que nós chamamos de Gerint, que é o gerenciamento das internações do Estado. Então, diariamente, a gente precisa atualizar esses leitos e eles estão disponíveis também para o Estado. Então, no momento que a gente tem algum leito sobrando e na região tem necessidade de transferir algum paciente, a gente acaba aceitando esse paciente e ele vem até nós e a gente faz, então, todo esse acompanhamento necessário dentro do período que esses pacientes têm necessidade. A gente entende também que esses pacientes eles acabam ficando um tempo maior dentro da UTI, por ser de maior complexidade, muitas vezes acabam passando mais de 30 dias internados dentro da UTI. Outros têm necessidade de fazer algum medicamento de uso restrito da UTI, também acabam internando e ficando. Esse acaba não ficando um tempo tão grande assim, mas geralmente de 7 a 10 dias é o período de internação desses pacientes. E a gente tem a grata satisfação de dizer que hoje a nossa UTI é referência para a região, é modelo para a região também, porque os nossos equipamentos estão todos em dia. Nós temos uma equipe de técnicos de engenharia clínica que fazem esse acompanhamento necessário e que a gente tem as periódicas que a gente faz, né, as manutenções periódicas, as preventivas e também as corretivas. Então, quando tem necessidade de um aparelho apresenta algum problema, principalmente os respiradores, monitores, são aqueles equipamentos de maior tamanho dentro da UTI, imediatamente a equipe já é acionada e a gente já tenta resolver naquele momento, para passar segurança para aquele paciente que está lá, sabendo que todos os equipamentos que estão lá estão a pleno funcionamento para quem tem necessidade de atendimento. Realizamos hemodiálise também, nós temos uma máquina de hemodiálise, então, alguns pacientes que apresentam algum problema na parte renal, então, eles internam, fazem hemodiálise, e depois a gente encaminha para a referência, né, que é Pelotas, caso tenha necessidade de continuar seguindo o seu tratamento, ou já é paciente de hemodiálise que tenha necessidade de seguir fazendo esse acompanhamento em Pelotas, ele dá alta, e eles é transferido então para Pelotas para conseguir fazer seguir o seu tratamento. A senhora falou aí muitas pessoas, né, que ficam 30 dias, mas até mais, né, porque eu ouvi um testemunho de uma pessoa que depois falou, né, que ficou mais tempo, né, muito tempo lá, e às vezes a pessoa fica assim, será que eu vou voltar? E graças a Deus voltou e feliz, né, podendo testemunhar, né, o trabalho magnífico que é feito pelos profissionais da UTI. E ele não tem idade também, né? A gente já teve adolescentes que internaram na UTI, tivemos jovens, pessoas de mais idade, senhores de 80, 90 anos, então que tiveram essa internação lá e que muitos deles se recuperaram e saíram, foram para o quarto, ainda passaram mais 1, 2 dias de recuperação e puderam, e hoje estão nos ouvindo, né, graças então a esse atendimento que tiveram na UTI. Esse atendimento imediato, né, isso é uma coisa também que a gente precisa ressaltar.
que o paciente, a porta de entrada é o pronto-socorro. O paciente chega pelo pronto-socorro, identifica a gravidade do caso. A gente tem percebido assim um aumento significativo de casos de pacientes com AVC, com problema cardíaco, né, pressão muito alta, e faz esse atendimento imediato lá no pronto-socorro e já se verifica a necessidade de UTI, então já se faz a comunicação com a equipe de lá. Se não tem leito disponível, esse paciente ele fica na lista de reserva para conseguir fazer esse atendimento necessário. E, desde então, ele já vai acompanhando no pronto-socorro todo o atendimento necessário. Às vezes as pessoas não entendem, mas eu estou no pronto-socorro, eu estou sem atendimento. Não, ele está com atendimento, está com a equipe já também capacitada para isso, para fazer esse primeiro atendimento. Às vezes a gente já libera algum medicamento que já tem a necessidade de se fazer, e no momento que se libera o leito, esse paciente é transferido então para a UTI, mas ele já começa a ter o primeiro atendimento dentro do pronto-socorro. Uma das coisas que a senhora falou agora há pouco, né, que AVC, problemas cardíacos, hoje não tem idade mais, né? Não. A gente tem percebido muitos casos de jovens, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. Percebe também pela questão do estresse, da correria do dia a dia. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem necessidade de fazer um check-up de rotina, de procurar um médico especialista, de fazer aqueles exames de laboratório, exames normais, até um eletro, daqui a pouco teria necessidade de fazer. A gente acha que não precisa, né, que está com a saúde em dia, e muitas vezes acaba não sendo isso, e às vezes não dá tempo, né? Esses infartos fulminantes, às vezes, que aparecem, muitas vezes a gente acaba tentando fazer tudo o que dá para fazer e não tem como reverter o quadro. Então, um alerta também para quem está nos escutando de se manter essas rotinas desses exames, das consultas periódicas em dia. A pandemia nos trouxe isso, né? Então, a gente acabou deixando, como a pandemia ficava muito restrito em casa, não tinha muito convívio com outras pessoas, acabou entrando isso na rotina, as pessoas acabaram não voltando para os seu acompanhamento mensal, semestral, anual. E isso é importante também que se tenha essa saúde em dia, tendo esses exames e tendo esse acompanhamento do profissional que já é rotineiro ou de alguma unidade de saúde mais próxima de sua residência, que a gente tem as unidades de saúde no interior, na cidade, que fazem esse acompanhamento muito importante também. É a prevenção, né? Sim, é importante a prevenção. Assim, diríamos que hoje, né, esses 3 anos da UTI do Hospital de Caridade de Canguçu, além de ser referência na região, é talvez uma das melhores equipadas aqui no estado. Sim, a gente percebe, a gente vê os comentários dos médicos que vêm até nós, né, que fazem os plantões, e eles elogiam muito a questão da estrutura física, do espaço que se tem, do acompanhamento, da visão que a gente tem para os 10 pacientes que são lá. Tem alguns que a gente precisa, outros hospitais, né, precisa fazer o monitoramento via câmera, ou que tenha alguém vigilante, porque não tem o espaço adequado para essa visão ampla que se tem, que na nossa UTI nós temos. Então, no centro, a gente consegue ter o olhar para os 10 pacientes que estão lá. Nós temos 2 leitos de isolamento, eles também são já estruturados para que a gente consiga visualizar esses 2 pacientes que estão lá também. E a gente tem uma rotina diária, né? Os médicos fazem esse acompanhamento, temos os exames necessários que precisa, tomografia, alguma ressonância, às vezes tem necessidade, exames de laboratório. Todos os dias se faz muito exame de laboratório, gasometria, que tem necessidade também para ver a questão da oxigenação no sangue. Então, tem todo esse aparato, esse cuidado necessário dentro da nossa instituição. E isso nos mantém de pé para que a gente consiga avançar e consiga verificar outras possibilidades de especialidades, porque nós temos a retaguarda da UTI à disposição da comunidade. Olha, estão nos assistindo e nos ouvindo a Marlene Funk, também a Elitieri Pereira, a Marlene Vergara, a Rita Cunha, a Isa Mota. Bom dia para vocês, obrigado pela sintonia. Professora, gestora Miriam Leusling,
É sempre um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios e nós gostaríamos, numa próxima entrevista, né, o Hospital de Caridade de Canguçu tem mostrado, né, a capacidade de atender tantos pacientes de Canguçu, fora de Canguçu, e com uma qualidade de atendimento como é a nossa UTI. Mas eu queria, em outra oportunidade também, que a senhora viesse nos falar sobre a sala de cirurgia, né, hoje com equipamentos novos, né, já que o nosso tempo é escasso, vamos deixar para outra oportunidade. Eu gostaria desse assunto, porque é também um trabalho, a gente vê, né, eu conheço muitas pessoas que trabalham ali, muitos profissionais que trabalham ali, sempre falando do que é hoje, né, lá o bloco cirúrgico do Hospital de Caridade de Canguçu. Mas vamos deixar para outra oportunidade que a senhora venha aí para nos falar sobre essa outra grande, digamos, que nós tivemos. Na verdade, avanço, né, nós tivemos algumas reformas que nós realizamos dentro do bloco, ainda não conseguimos inaugurá-lo, então talvez na próxima oportunidade a gente já tenha a data da inauguração, a gente já pode falar um pouco sobre o que é prestado, né, que tipos de serviço, que tipos de cirurgias são prestados, o que mais a gente pode prestar com a ampliação do bloco cirúrgico, dos equipamentos que foram comprados, né, que possam melhorar essa qualidade de atendimento à população. Com certeza a gente voltará. E também outro trabalho muito, muito bom, muito bonito é para as mães, né, as gestantes, né, também algo inovador aqui que a gente acompanha assim, vendo os comentários, falando com profissionais que trabalham nessas áreas, né. E o seu José Ariano Silva diz assim, parabéns pelo trabalho, que Deus abençoe, né, esse trabalho de vocês. Muito obrigada. Um abraço ao seu José, né, sempre parceiro nosso também. Um abraço, então, a todos os ouvintes da Rádio Cultura, que também nos acompanham através das redes sociais, né? Hoje, a inovação, antigamente era só através do rádio, hoje não. Hoje podem até nos assistir ao vivo, né? Então, a modernidade nos traz esses benefícios também para a gente poder estar mais próximo da população em geral. Gostaria que a senhora tivesse mais alguma coisa para acrescentar, deixasse aí os nossos ouvintes, e nós ficamos muito agradecidos pela sua presença aqui e saber dessas novidades desses 3 anos da nossa UTI de Canguçu. Primeiramente, acho fazer um agradecimento especial, né, a toda a equipe, diretamente da UTI e também aos demais dentro da instituição, né, porque é uma engrenagem. A UTI sozinha ela não funciona. Sim. Ela precisa da retaguarda de outros setores também. Então, um agradecimento especial a todos os colaboradores do hospital, a todos os médicos, os enfermeiros, né, todos eles que se doam diariamente para que as coisas aconteçam, para que a gente tenha saúde de qualidade dentro da instituição. E a gente preza muito por isso, a gente cobra muito isso às equipes, e a gente sempre também fala para a população, né, caso tiver alguma crítica construtiva, alguma coisa, pode chegar até nós. A minha sala está sempre de portas abertas, meu telefone também está sempre à disposição, que chegue até nós essas informações para que a gente consiga cada vez mais melhorar esse atendimento, né, e que as pessoas consigam resolver os seus problemas, ou pelo menos diminuir a necessidade desse auxílio que o hospital tem. Então, um agradecimento especial a todos os funcionários, a toda a equipe médica e também à população em geral que tem a necessidade, às vezes, de procurar a instituição e que ela está de portas abertas. E esses pacientes que saíram da UTI, né, que realmente eles tenham vida longa, né, que tenham bastante saúde, que possam retornar às suas atividades, que possam estar com o convívio de suas famílias. Porque perder um ente querido é difícil, a gente precisa ter forças, né, ter bastante fé para que a gente consiga seguir a vida diária. E agradecimento à Rádio Cultura também, né, sempre de portas abertas, para que a gente consiga noticiar essas informações, então, à população em geral. Um abraço a cada um de vocês, uma ótima semana e um bom dia a todos. Antes de encerrarmos, o hospital de aniversário em novembro, né? Sim, dia sim. 14. Já estamos planejando algumas atividades. Provavelmente a gente irá realizar um jantar dançante.
Então, a gente está em tratativas, né, de local, a data já está confirmada, dia 14 de novembro, que é o dia do aniversário do hospital, 75 anos. E agora, nos próximos dias, a gente vai definir algumas coisas que a gente estava procurando por orçamentos e locais. Então, a gente define isso e já coloca à disposição, então, da população para participar também. É uma maneira da gente agradecer a população, né, que sempre também traz muitas doações, esse agradecimento especial às doações, principalmente na época da festa da colheita, das comunidades que trazem as suas doações. E as pessoas que estão nos ouvindo, têm alguma coisa para doar, pode doar. A gente tem sempre uma caixa à disposição na portaria do hospital. Nós temos uma conta para depósito também, dá para fazer transferência por Pix, de alguma doação em dinheiro, que isso também é muito bem-vindo, que a gente tem as despesas diárias da instituição e elas não são muito baixas, né? Então, a gente precisa dessa colaboração, porque a gente sabe que os incentivos que a gente recebe mensal, eles não são suficientes para conseguir equilibrar as contas. Então, essas ajudas, elas sempre são muito bem-vindas. Fraldas geriátricas, pacientes que vão para a UTI, elas têm necessidade desse acompanhamento também, material de higiene, de limpeza, toalhas, cobertores, lençóis, isso também a gente acaba lavando muito diariamente. Nesses dias, a gente fez um levantamento, uma média de 11 mil quilos de roupas mensais que a gente lava dentro da instituição. Nós temos a lavanderia própria, então tudo isso demanda muito material de limpeza, demanda água, demanda até a própria roupa também acaba desgastando. Sim. E a gente tem que trocar muitas vezes. Então, você que tem alguma queira fazer essa doação, ela sempre é bem-vinda à instituição. Produtos perecíveis, não perecíveis também, né? Tem um pouquinho que dê para guardar um pouquinho. A gente tem uma câmara fria lá que a gente consegue guardar também. Tudo é sempre muito bem-vindo. Então, a gente faz esse agradecimento especial às pessoas que sempre colaboram à instituição. E próximo, então, dia 14 de novembro, a gente estará fazendo uma atividade em comemoração aos 75 anos. Desde já estão todos convidados. Aí, muito obrigado pela sua participação, gestora do Hospital de Caridade de Canguçu, Miriam Neutziling, aqui no Show da Manhã. Vamos aos nossos... a música e depois os nossos comerciais. Na música está chegando aí Marcelo Lima, A Rochinha Suado. Marcelo Lima, para vocês.